Pessoal, vamos lá. Então, força total. Temos a última conversa que vai encerrar esse primeiro dia. Uma conversa aqui única e especial, que vai ser mediada pelo curador do evento, Leonardo Menezes. Então, Léo, o palco é seu. Ótimo painel, ótima conversa. Obrigado, Simone. Boa noite, pessoal. É um prazer a gente estar aqui nesse momento do encerramento do primeiro dia do Nature and Climate House São Paulo e com uma mesa muito especial, né? Um painel onde a gente vai ter uma conversa sobre o poder das narrativas, de que forma que elas podem, de certa maneira, representar a colaboração e o poder da parceria em histórias que são co-criadas para trazer não só a importância da representatividade, como que elas também têm e podem ter uma influência política e, ao mesmo tempo, traçar como que populações são protagonistas das suas próprias vozes na construção de narrativas. E aí, por isso, eu gostaria de chamar ao palco o chefe Almir Suruí, líder da comunidade Paiter Suruí da Floresta Amazônica. Por favor, Almir. E também João Moreira Salles, documentarista, fundador da revista Piauí. Por favor, João. Nessa conversa de hoje com o chefe Almir Suruí e João, a gente vai traçar de diferentes temas, como governança indígena, colaboração narrativa e também o poder do cinema. O chefe Almir Suruí, liderança do povo Paiter Suruí, está por trás do modelo de governança da terra indígena Paiter Suruí e a formação de parcerias com ONGs e instituições públicas buscando garantir a autonomia e os recursos para uma adaptação climática liderada pela própria comunidade, construída e liderada pela própria comunidade. João, documentarista e diretor do filme Minha Terra Estrangeira, em colaboração estreita com o coletivo Lacapoi e Luíse Boticai, enquanto filmavam Almir e Tchai Suruí durante a campanha presidencial e também, né, com relação ao Senado e ao Congresso em 2022. O filme reflete como a narrativa compartilhada pode amplificar as vozes da linha de frente para influenciar a defesa das causas indígenas, proteger territórios e incentivar políticas públicas, destacando a importância das representações diversas. Chefe Almir Suruí, começo com você. Você é um protagonista do documentário Minha Terra Estrangeira, junto com sua filha Tchai Suruí. Qual é a principal mensagem que você espera levar para o mundo com esse filme que está já percorrendo os festivais e o que você gostaria que as pessoas refletissem ao assistir o filme? Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? E para mim é um prazer estar aqui na palco junto com o João Salles, né? Também tornou um parceiro de dialogar com desafios, né? Eu sou Almir Suruí, hoje o líder maior do povo Paiter Suruí. O meu povo está no estado de Rondônia, ocupando um território de 248 mil hectares, uma população aproximadamente 1.700 pessoas. 55 anos de contato com o não indígena. E esse contato, na década de 70, quase nós acabou com doença, né? Porque ele trouxe doença junto com esse contato. E a gente está recuperando hoje, né? E ano 2000, como protagonismo indígena, pensando sobreviver à frente desse desafio, eu pensei e que eu pudesse, então, estruturar o plano de 50 anos do meu povo, Paiter Suruí, a partir de um diagnóstico de levantamento de problemas e também dos potenciais que o nosso território pode estar gerando. Isso, em 2008, tornou
uma política pública a partir da nossa experiência, que hoje é mais conhecido como PNGAT, Plano Nacional de Gestão Territorial, e também o PGTA, né, que é o Plano de Gestão Territorial, que, na verdade, não. E em 2000 a gente realizamos isso, onde a gente viu quais problemas que poderia estar ameaçando o povo Paiteçuruí, e ali a gente escolhemos 12 programas maiores para a gente dialogar a cada um desses, né? E uma dessas é formar a juventude, né? Buscar capacitar a juventude para que eles possam ser o protagonismo ou não dono do seu futuro, né? E em 2007 eu tive um privilégio de fazer uma parceria com o Google, né? E com a ideia de eles ensinar a juventude do meu povo para como utilizar a ferramenta do Google, como utilizar o Google, ou melhor, a tecnologia em geral, fotografia, filmar, então assim, e a partir daí eles colocarem a visão deles ou comunicar ao mundo o que estava acontecendo com o nosso povo Paiteçuruí. E assim nasce esse coletivo Lacapoi, né? Que hoje tem fizeram essa parceria com o Instituto Moreira Salles para fazer esse filme, né? Também uma exposição estava acontecendo lá também, né? Para dizer quem são, na verdade, quem são o povo Paiteçuruí, como estamos querendo enfrentar esse desafio. Não só enfrentar, mas como nós queremos também contribuir a partir da nossa visão nesse equilíbrio que o mundo precisa, né? De respeitar cada pessoa, opinião de cada pessoa, e também ajudar a estruturar instrumentos que possam, então, facilitar esse diálogo, para que a gente possa estar junto, caminhando e acreditando que somos capazes de equilibrar aqueles que estão ameaçando o mundo, como mudanças climáticas, utilizando os principais instrumentos como o que a gente acredita, o meu povo acredita, é projeto sustentável. Usar o serviço que a natureza oferece, floresta oferece, de médio e longo prazo. Mesmo sabendo que nós, seres humanos, somos muito imediatistas, né? Nós queremos para ontem, né? Para amanhã, mas a gente não consegue planejar. Então, a gente precisa refletir tudo isso. Obrigado, chefe. E aí, gostaria de fazer uma pergunta para o João, que você descrevesse um pouco sua visão na construção colaborativa desse filme, e que você já mencionou anteriormente que a colaboração junto com o coletivo Lacapoi, Paiteçuruí, resultou em algo de político na estrutura do filme e na organização do tempo da narrativa. Como que a visão do mundo Paiteçuruí mudou ou influenciou a forma como o filme é narrado e editado? Bom, boa noite, obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer estar ao lado do Almir. Deixa eu tentar ver como contar essa história rapidamente. O filme não está à disposição ainda, porque ele está começando a fazer o circuito dos festivais internacionais, depois ele chega aqui, então ninguém viu. É um filme que nasce de uma ideia que não era colaborativa, era uma ideia de fazer um filme sobre a eleição presidencial do ano de 2024, porque eu tinha feito um filme sobre a eleição do Lula em 2002. E 20 anos depois, mesmo candidato, Lula, mas num Brasil muito, muito, muito mais perigoso, uma eleição que definia se a gente ia continuar ou não a ser uma democracia.
Então, eu achei que deveria voltar ao tema, mas não mais com Lula, mas com algum personagem que pudesse descrever, encarnar esse arco dos 20 anos, de 2002 a 2022. O que o Brasil fez de certo e o que o Brasil fez de errado. E o personagem que encarnava isso muito bem é a Chay, porque a Chay é o resultado de boas políticas públicas, né? Então, alguém que tomou consciência política e que vocês conhecem a Chay, é uma voz importante dessa nova tomada de espaço político por quem nunca ocupou esses espaços. Então, eu propus esse filme para ela, ela topou. A ideia era fazer a mesma coisa que eu fiz com Lula. Durante 40 dias, até o dia da eleição, do segundo turno, eu acompanharia ela e ela estaria militando. E aí eu comecei a ler as coisas e ela topou, e eu comecei a ler as coisas que ela escrevia. E ela, naquele momento, tinha acabado de produzir um documentário muito bom chamado O Território, que eu recomendo que vocês assistam. E ela falava, usando, eu acho, como expressão do Ailton Krenak, que era preciso demarcar não só as terras, como também demarcar as telas. Ou seja, o cinema não podia ser mais só sobre eles. Eles próprios queriam fazer, né? E aí, evidentemente, tinha um bode na sala, porque que eu estava fazendo esse filme. E, para abreviar essa história, como é que a gente resolveu essa questão? O coletivo Lacapói, que eu não conheci nesse momento, que já existia, graças ao trabalho do Almir e essa conexão com o Google, que ele fez desde 2007. O Google não no Brasil, o Google nos Estados Unidos, né? Ele foi lá nos Estados Unidos. Então, você tinha um grupo de indígenas na Terra 7 de Setembro que já tinha uma proficiência muito grande no uso de câmeras e tal, mas não para filmes narrativos. Eles usavam o cinema e as câmeras para vigiar e para monitorar o território. Então, a Louise Boticai, que você mencionou, que é uma pessoa, uma grande diretora de cinema, uma grande cinegrafista, e que tem e tinha uma experiência muito grande nesse projeto chamado Vídeo nas Aldeias, que é um projeto sensacional do Vincent Carelli de ensinar, transmitir a tecnologia para que os indígenas possam, a partir daí, fazer cinema. E você está tendo, nesse momento, no Brasil, uma emergência poderosa do cinema indígena, graças a esse tipo de projeto. A Louise fez um curso de 1 ou 2 semanas com o coletivo, e o coletivo, então, passou a filmar o Almir, que era candidato a deputado federal, e eu passei a filmar a Chay. E o filme, na nossa cabeça, seria uma história que oscilaria entre a história do pai e a história da filha. Bom, e assim foi feito. O Almir não se elegeu, o Lula se elegeu presidente, o Bolsonaro perdeu, e o filme, portanto, terminava no dia do segundo turno, que é o dia da eleição do Lula e da derrota do Bolsonaro. O filme foi montado em ordem cronológica, porque é um filme de campanha, e todos os filmes de campanha da história do cinema, existem muitos, são filmes evidentemente cronológicos, porque uma campanha é um processo cronológico, né? É um dia depois do outro, até o último dia, que é o dia em que as pessoas votam, né? Então, o filme foi montado assim, com a participação do coletivo, que veio de Rondônia algumas vezes para ver o processo de montagem. E aí que entra o que me parece fundamental nessa ideia que é importante, a mais importante do filme, a meu ver, que é o que é colaborar de verdade, né? Qual é a natureza da colaboração quando você tem duas experiências de estar no mundo tão diferentes quanto a minha e a dos indígenas, né? É simplesmente entregar a câmera. A colaboração, no caso do cinema, está na maneira como eles enquadram, em oposição à maneira como eu enquadro, está no tempo de cada plano deles e no tempo de cada plano meu, está na duração, está no que eles elegem filmar e aquilo que eu elejo filmar, está em tudo isso, mas tudo isso é relativamente superficial se você levar em conta o que é mais essencial no filme, que é a sua estrutura, que é a maneira como o filme organiza o material, que é a maneira como o filme conta a história, que é a maneira como a narrativa é estruturada.
eu, o Eduardo Scorel e a Laís Lifshitz, as 3 pessoas que montaram o filme com a colaboração do coletivo, pegamos o filme que nós julgávamos o filme pronto, fomos para Porto Velho e mostramos o filme primeiro para Neidinha, mãe da Chay, companheira, ex-companheira do Almir. Chay e Neidinha assistiram o filme num dia, e no dia seguinte o coletivo assistiu. Eram mais ou menos uns 10 ou 12 jovens. E a gente pediu para que eles não se comunicassem, para que eles tivessem uma impressão não contaminada pela opinião da Chay, pela opinião da Neidinha. E assim foi feito. E tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, a reação foi a mesma. E a reação foi o seguinte: o filme está errado. E nós, espantadíssimos, querendo saber por que o filme estava errado. E a explicação de por que o filme estava errado era uma explicação que dizia respeito, fundamentalmente, a uma posição de mundo, a uma maneira de estar no mundo que era deles e que não era, e não podia ser a nossa. Qual era a questão? A questão é que, como o filme era cronológico, porque não é mais, ele evidentemente passava pela derrota do Almir, que acontece no primeiro turno. Para quem não conhece o sistema eleitoral brasileiro, é no primeiro turno que são eleitos os deputados, os senadores, os governadores. Governadores pode ir para o segundo turno, mas deputado, Congresso, parlamento é primeiro turno. E no segundo turno, governadores e, eventualmente, presidentes também. Foi o que aconteceu na eleição de 2022. Então, no processo eleitoral de 2022, no dia do primeiro turno, dia 3 de outubro, o Almir perde. E eu estou filmando a Chay, eu saio de Porto Velho, onde a Chay está filmando, está votando, e faz uma viagem de 8 horas e vai até o pai. E entra na aldeia quando o pai já está derrotado. E tem um abraço muito comovido de pai e filha, e depois um abraço muito comovido de Almir com todo mundo que participou da campanha. E o filme segue agora só com a Chay, uma vez que a filmagem do Almir terminou. E segue até a vitória do Lula. E o filme terminava com a vitória do Lula e com, digamos, a possibilidade do Brasil ter uma democracia, e do Brasil ter uma agenda ambiental séria, e do Brasil poder permitir que Almir e seu povo continuem existindo, porque a floresta continuará existindo e a casa deles continuará existindo. Então, é um final que parece vencemos. E é isso, esse é o problema. Porque essa era a perspectiva minha, do Eduardo e da Laís, nós, do Rio de Janeiro. Tanto Neidinha, quanto Chay, no primeiro dia, quanto o coletivo, eles nos disseram basicamente o seguinte, eu estou terminando. O que vocês precisam entender é que a experiência de ser indígena no Brasil não é a experiência da vitória, é a experiência da derrota. É evidente que a gente quer que o Lula vença. É evidente que isso, para a gente, é muito importante. Porque se o Bolsonaro vence, acabou, o nosso mundo acabou. Mas a gente não tem nenhuma ilusão que, no dia seguinte, os garimpeiros vão continuar no nosso território, que a madeira continuará a ser cortada. O Almir estava me dizendo agora que as crianças e os adultos que comem peixe se contaminarão com o mercúrio, que as leis que vão passar nesse Congresso vão ser todas antiambientais e anti-indígenas. Então, a gente, politicamente, é errado terminar com uma vitória. Tem que terminar com a derrota do pai e não com a vitória do presidente. O que impõe uma estrutura cronológica inteiramente anti-intuitiva, porque um processo eleitoral ele é cronológico. E aí a gente volta para o Rio de Janeiro com essa tarefa de pegar um filme que a gente julgava pronto e encontrar uma estrutura que permita que, num filme sobre uma campanha, o primeiro turno termine depois do segundo turno. E é aí que está a colaboração. É realmente aí que está a colaboração. Não é a maneira como a Câmara enquadra, não é a maneira como um plano dura ou deixa de durar. É a maneira como o filme é estruturado. É a leitura política do que é o tempo e do que deve vir antes e do que deve vir depois. Então, para mim, foi absolutamente extraordinário. E quem vive no Brasil e sabe o que aconteceu depois
da eleição do Lula e as leis que passaram nesse Congresso, que são muito piores do que as leis que passaram no Congresso do Bolsonaro, porque o Congresso é muito pior do que o Congresso do Bolsonaro, sabe que a leitura política deles era muito mais afinada e muito mais aguda do que a minha e do que a do Escorel. Então, eu acho que essa que é a lição do filme, a lição de aonde reside a verdadeira colaboração. Isso, para mim, foi completamente novo e completamente maravilhoso. Um processo, de fato, né, de você estar aberto para essa permeabilidade da visão do outro sobre a narrativa construída. Você não precisa nem estar aberto, é tão evidente quando é dito, entende? Uhum. Que você não precisa nem estar aberto, você se convence na hora, mas não é uma leitura que eu poderia ter. É isso que eu estou querendo dizer. Essa perspectiva é uma perspectiva que não podia ser a minha, entende? Se eu montasse o filme terminaria com a vitória do Lula. Embora não seja um final triunfal, porque tem que ver o filme, mas tem um plano de sequência que sai da comemoração da casa da Neidinha, que é onde eu estou, até Porto Velho, que está em silêncio sepulcral, entende? Porto Velho, Rondônia, é o segundo estado mais bolsonarista do Brasil. O Bolsonaro lá venceu com 70 e poucos por cento dos votos. Então, Porto Velho é um luto. Então, o final não é um final, edificante, mas ainda assim está errado, porque a verdade política daquele momento está na derrota dele, não está na vitória do Lula. Uhum. Tem você já, Almir, você já falou algumas vezes, né, a gente já teve uma conversa, né, em Londres, na primeira edição do Nature Climate House, onde você, ao falar sobre as diferentes ações que foram construídas junto com a comunidade Paité Suruí, você já as classificou, por exemplo, como instrumentos para diálogo com o mundo. De que forma que o cinema pode também ser uma dessas ferramentas de diálogo com o mundo e de que maneira, que eu acho que tem algo muito curioso no próprio título do filme, que é o Minha Terra Estrangeira. De que maneira que esse minha também se torna, ao mesmo tempo, uma demarcação, não somente da importância da demarcação das terras indígenas no Brasil, mas também uma demarcação da narrativa, de quem fala por si e de quem fala da sua própria construção, da sua identidade, da sua comunidade. Então, eu acredito que a parceria é muito importante, né? O que o João falou, eu acho que essa parceria é muito sério e mostra que respeita a autonomia indígena, né? O nome do filme, Minha Terra Estrangeira, no meu visão, quer dizer, temos limite, mas a nossa voz, nossa autonomia também ultrapassa do limite. E diálogo pode ser transformado, todo esse momento não fica ali dentro do limite, né? Por isso que é assim que a gente vê esse filme que pode tratar isso para a gente, né? Então, por isso que eu estava dizendo aqui, que a gente está sempre à disposição do diálogo para buscar caminhos junto que possam transformar um mundo mais consciente, mais sustentável, né? Mais de respeito de opiniões. Mesmo que não concordem com a minha opinião, as pessoas não precisam me xingar, né? Ele tem que me respeitar, porque eu respeito ele. Então, eu acho que tem que ser dessa forma. A gente quer mostrar, dizer que minha terra é estrangeira, né? Ali nós estamos prontos para receber qualquer um, né? Mas desde que eles tenham esse respeito por nós também. É preciso dizer que na primeira sequência do filme, o Almir está fazendo campanha e ele quer atravessar um rio para fazer campanha nas aldeias da terra indígena de Pacás Novas, né? E a balsa pertence a um empresário da cidade, né? É um fazendeiro, né? E o fazendeiro impede ele de cruzar o rio. Diz, não pode mais. O que, aliás, eu acho que é ilegal, provavelmente é ilegal.
né? Porque faz parte, é público, né? Isso, é uma concessão e, portanto, você não pode negar. Mas está dito, né? Os balseiros dizem: acabamos de receber uma ordem do patrão, não pode mais passar carro nenhum. E aí entra o título, Minha Terra Estrangeira. Ele está em terra indígena, ele quer fazer campanha em terra indígena e, no entanto, ele é tratado como um estrangeiro na própria terra. Então, isso tem um paradoxo no título que eu acho que é um pouco que é a experiência de vida dos indígenas que estão na sua terra, mas os brancos não acham que eles deveriam estar lá. Sim. E aproveitando, João, claro que a palavra minha tem esse curioso paradoxo, mas, ao mesmo tempo, também vejo um paralelo dentro do título com relação também a essa relação ao filme do seu irmão, Terra Estrangeira, que é um filme onde os personagens buscam, de certa maneira, construir sua identidade fora do Brasil, enquanto que o filme Minha Terra Estrangeira busca essa reafirmação da identidade dentro do próprio Brasil, né? Um Brasil em si onde existem esses conflitos que tentam cercear corpos, né, dissidentes nesse processo. Como que você vê essa relação, especialmente nessa relação com o estado atual político do Brasil? Eu acho que você falou isso. É claro que tem uma conversa também com o filme do Valtinho, que eu acho muito bonito, que é uma história de brasileiros que, durante o Plano Collor, não conseguem mais morar no Brasil e saem, né? Saem para tentar, porque a vida não é mais possível no Brasil, eles tentam uma vida fora do Brasil. Nesse caso, é o contrário, são brasileiros originários que querem ficar aqui, né? Mas que o tempo todo lutam contra aqueles que não querem que eles permaneçam aqui, né? E que querem ocupar as suas terras. Então, é quase um filme espelho, né, nesse sentido. Quer dizer, a dinâmica é uma dinâmica quase reversa do filme do Valtinho, que são brasileiros que saem, e aqui são brasileiros originários, ou seja, antes de serem brasileiros, são originários, que querem ficar, que querem preservar aquilo que de fato é o Brasil, mas são tratados como estrangeiros que não são, né, evidentemente. Então, tem uma conversa aí que quanto mais a gente fala, mais confuso vai ficando, mas, de toda maneira, eu acho que é disso que se trata, entende? Eu acho que é disso que se trata. Estamos às vésperas da COP30, um momento importante de implementação das ações para que a gente evite, né, que a gente, usando até umas palavras de um co-curador com quem a gente já colaborou em uma exposição nossa, que foi a Bioeconomia Amazônica do CESLAB, André Baniwa, onde ele falou que esse é o momento da gente evitar que nós estamos, de certa maneira, remando contra a cachoeira que pode nos jogar água abaixo, né? Então, esse momento representa essa crise climática que a gente está vivendo. Qual é o poder, e aí pergunto para Almir, pergunto para você, João, qual é o poder da cultura em, de certa maneira, também pautar e guiar não só as ações do ponto de vista racional, mas também do ponto de vista da emoção que se conecta com a identidade diversa do Brasil? Qual o poder da cultura nessa contribuição com relação à mitigação e adaptação do clima nesse momento? Bom, se a gente quer o nosso futuro, né, eu acho que a gente tem que usar o nosso conhecimento ancestral e também conhecimento científico, tecnológico, né, para corrigir as nossas atitudes, né? Porque o que eu estou falando a partir de alguns meses é que a gente não é contra o desenvolvimento, né? A forma que são feitos parece estar errado, né? Parece que não tá sendo desenvolvido pensando o futuro, né? E muito imediatista. Então a gente precisa corrigir isso, que a gente precisa, então, assim, planejar o desenvolvimento pensando aonde que a gente precisa melhorar
para que a sociedade seja beneficiada com essas tal de desenvolvimento, né? Então, assim, em nome do desenvolvimento, a sociedade se distanciou de conectar com a terra, com a floresta, com o céu, né? E aonde todo mundo se perde. Aonde que nós vamos, né? Então, talvez, se a gente quiser, a gente se encontra ainda, né? Eu espero que COP30 seja espaço de diálogo, né? Onde que eu acredito que ouvindo, garantindo participação de todos, né? Como indígena, eu vejo que assim a gente nunca foi sentar na mesa de negociação, né? Mas precisa que um dia a gente sentam, diz assim, ó, vamos fazer isso acontecer junto e inserir essas opiniões, esse desejo de cada um, né? Porque a mudança climática não escolhe com quem que vai prejudicar. Nós todos somos afetados com isso. Ou no meu estado, que é Rondônia, eu tenho falado com o pessoal do agronegócio que eu vejo que o meio ambiente não é inimigo do agronegócio. Se eles puderem, eles podem unir com a floresta para potencializar a ter sustentabilidade, agregar o valor, a responsabilidade ambiental, né? E porque eu espero que o mundo se corrija também do consumo, né? Corrigir o que nós estamos consumindo hoje. Agora a gente estava falando do garimpo ilegal na minha terra e na Amazônia, né? Existe garimpo ilegal porque existe mercado, né? Entendeu? Então, não é o culpado o garimpeiro que está lá ameaçando ou matando o indígena. O culpado é o maior, quem está comprando. E ninguém não sabe quem está comprando isso. Então, a gente precisa corrigir esse tipo de problemas, né? Se a gente quer realmente manter o equilíbrio do nosso planeta. Porque eu sei que a gente não vamos diminuir as mudanças climáticas, mas a gente estamos capaz de manter ali, né? Resolver, nós não vamos resolver. Eu acho que cultura e educação, tudo isso, evidentemente, tem um papel muito importante. Eu acho, pensando em voz alta, eles sabem o mundo ancestral, a epistemologia ancestral, eles sabem coisas que nós não sabemos. E nós, o mundo ocidental, digamos assim, sabemos coisas que eles não sabem. Eles, entrando no sistema educacional, são forçados a aprender o que nós sabemos. Nós continuamos sem saber o que eles sabem. E reside aí a tragédia. Eu fui, há pouco tempo atrás, eu estava em Paris, e tem uma exposição no museu de lá, que se chama Amazônia. E é completamente deslumbrante. Diria que 80% do que está lá é da Amazônia brasileira, mas tem também a Amazônia venezuelana, a Amazônia peruana, Bolívia. Assim, é de uma sofisticação estética comovente. Estava cheio, as pessoas estavam completamente comovidas diante de uma coisa que elas não conheciam. O que me deixou mais espantado é tomar consciência que nada disso me foi ensinado na escola. Nada. Nada disso me foi ensinado na escola. Nada, 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 nada. Eu não fui apresentado a nada disso. O Brasil não conhece a Amazônia. O Brasil não conhece o mundo indígena.
o Brasil não é apresentado a estética indígena, a epistemologia indígena, a visão de mundo indígena. E, nesse momento, se você tem as florestas tropicais como um regulador essencial do clima, e elas existem porque elas são ocupadas por pessoas que sabem viver ocupando a floresta sem destruí-la, é evidente que eles sabem alguma coisa que é de uma importância vital e que nós não sabemos, né? Então, essa desconexão entre o que eles sabem e nós não sabemos é uma verdadeira tragédia. E se isso não entrar para o currículo, tem uma ideia, eu vou concluir com essa, porque essa, no período que eu fiquei na Amazônia, não para o filme, antes do filme, para uma série de reportagens que eu escrevi, uma das coisas que mais me impressionou é essa ideia que vem sendo trabalhada já há 20, 30 anos pelos arqueólogos brasileiros e norte-americanos e europeus e arqueólogos indígenas da floresta como uma floresta manipulada. A floresta amazônica, do jeito que ela é, não seria se fosse apenas um objeto natural, porque eles manipulam a floresta. Eles constroem fertilidade do solo. O solo da Amazônia é muito pobre. E, ao longo de milênios, eles vão construindo a fertilidade do solo, construindo aquilo que a gente chama de terra preta de índio, que é das terras mais férteis do mundo. Férteis e estáveis, porque a fertilidade se mantém no tempo. Nessa floresta cresce uma vegetação que não cresceria se não fosse essa manipulação. Qual é a extensão dessa manipulação da floresta? Aí depende para quem você pergunta. Na USP, no site da USP, falam até em 10% da Amazônia. Talvez seja exagerado. 10% da Amazônia é quase uma França e uma Alemanha somadas. Estimativas mais conservadoras falam em 2%, 3%. Você está falando de uma Inglaterra. O que é bonito nessa história? É o fato de que um dos sistemas mais importantes para a manutenção da vida no planeta, que é a floresta amazônica, ela é também um patrimônio cultural. Ela não é apenas natureza, ela é natureza e cultura. E cultura produzida por quem? Não por nós, pelos povos originários. Isso nunca me foi dito, né? Porque, se fosse dito, é evidente que você olha para a floresta não mais só como uma floresta, mas também como um jardim. E, portanto, como alguma coisa investida de zelo, de cuidado, de inteligência, de ciência e, portanto, um patrimônio tão importante quanto, não sei, uma catedral gótica. E quando Notre-Dame pega fogo, todo mundo fica diante da televisão, pasmo, com razão, porque aquilo é parte do nosso patrimônio. Nós somos, em parte, o mundo que fez e que construiu a Notre-Dame. Mas nós somos também, dependemos, hoje em dia, dessas florestas que existem porque elas são o que são e do tamanho que são e têm a conformação que têm porque elas foram trabalhadas, elas foram escolhidas, não é? E elas são também um jardim. E isso deveria sacralizar essas florestas. Deveria ser tão obsceno derrubar a floresta quanto é obsceno destruir a Catedral de Notre-Dame. E isso não acontece. Então, assim, é fundamental que tudo isso que diz respeito à maneira de enxergar a floresta, que não é a nossa, e sim a deles, passe a ser um patrimônio de todos os brasileiros e não só dos povos indígenas. Muito bonita a ideia da Amazônia como um jardim dos brasileiros, Ela da humanidade. É um jardim. Da humanidade, porque foi construída ao longo de milênios, né, por todos os povos indígenas nesse sentido. E já recomendo o livro do João Arrabaldi, que te traz várias dessas ideias, né, a partir dessas reportagens realizadas na Amazônia. E eu não posso deixar de me emocionar nessa hora por estar aqui pela segunda vez mediando conversas com o João, na época do lançamento do filme Santiago, com Almir, que eu tive a honra de estar esse ano também, lá em Londres, mediando uma conversa. E queria pedir para vocês últimas mensagens. O que vocês acham que é essencial ser dito nesse momento? O essencial é a gente tratar a floresta como outro ser humano, né? Porque
para nós é essa, né? Quando a gente fala assim, que aquele que não entende a floresta, ele não consegue comunicar com ela, né? Mas quem entende, ele avisa, ele educa, ele alimenta espiritualidade, medicina. Ela é um mercado que alimenta quem vive nela, né? Então, assim, quando você toca um fogo na floresta, você está queimando, como se estivesse queimando uma casa de um ser humano que ali está cuidando dos seus filhos, sua família, né? É isso que acontece para nós, né? Então, por isso que eu estava falando assim, precisa que a gente reflitam a maneira que a gente possam usar a floresta em prol da humanidade, né? Tem muitas doenças que podem estar por aí, que não é sarado, mas talvez está dentro da floresta que pode salvar essas vidas. Medicinas, né? Então, é a hora de nós unir, se a gente quer um futuro bom para nossas gerações. E nós, adultos, hoje, que somos responsáveis para fazer isso, né? Não tem outros. E nossas autoridades também, né? Porque assumir compromisso de como fazer a política pública para esses setores precisa fazer ao melhor, né? Não o que está acontecendo no Brasil. Política pública torna uma disputa ideológica que não traz benefício para a gente. Pelo contrário, só traz problemas para a gente, né? Então, se continuarem assim, o que será o Brasil? Né? Só para finalizar aqui, o que eu espero do Brasil que ele se torne líder da sustentabilidade para trazer essa reflexão para o mundo. Obrigado. Assim seja. O Almides, no filme, para quem conhece, a floresta é uma cidade. Tem supermercado, tem farmácia, tem cinema, tem esquina, tem rua. Cada som é um comunicado, né? Então, eu acho que é o que ele falou, é gostar da cidade, preservar a cidade. Isso, que honra. Chefe Almir, João, muito, muito obrigado. Que encerramento do primeiro dia. Obrigado a vocês. Vamos agora para o segundo dia do Nature Climate House. Obrigado, gente. Salva de palmas.